Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos abrindo agora mais um evento da série Webinars Gestão de Conhecimento da FNQ. Hoje com um tema bem interessante, cujo título é Governança, Gestão de Projetos e de Processos, Base Sólida para o Sucesso de Organizações. E temos aqui a nossa convidada, Carolina Beraldi, que eu queria agradecer muito ter aceito o convite. É uma profissional que eu sei com uma agenda complicadíssima e agradeço ter aberto aí, né, essa janelinha para a gente falar, né, numa horinha um pouco e compartilhar o conhecimento dela conosco. Obrigado, hein, Carolina? Obrigada a você pelo convite. Não, legal. Se me permitir, posso a partir de agora chamá-la de Carol? Por favor, Carolina parece bronca. Tá bom. Então tá joia. Falar um pouco da FNQ, para quem não nos conhece ainda, a gente foi, como dizia o vídeo aí, gerado há mais de 30 anos atrás, na época do Collor, com a abertura de mercado, e foram 40 empresas que nos idealizaram na época para que a gente preparasse, né, um conjunto de capacitações, um prêmio, né, e outros processos para que as empresas na época se preparassem, né, para essa nova leva de empresas que viriam para o Brasil, vamos dizer assim, com nível de qualidade acima do local, né, que estavam aqui no Brasil. Então, a gente evoluiu já na época na disseminação e aplicação de práticas na época a gente chamava gestão da qualidade, né, cujo objetivo, obviamente, era melhorar a competitividade e a eficácia das empresas. Em 2005, nós mudamos esse foco, mudamos para a qualidade da gestão, e desde lá a gente trabalha, né, no intuito de fomentar a melhoria dos processos ligados a uma gestão de excelência. Então, nós temos um modelo chamado MEG, Modelo de Excelência de Gestão, que a gente, a cada ano e meio, a gente atualiza. Hoje estamos na 22ª edição desde que ele foi criado. Então, quase que cada 2 anos ou menos, a gente reúne, são mais ou menos 100 especialistas, a gente olha os modelos internacionais, fazemos também pesquisas em geral nas universidades, entrevistamos pessoas e geramos esse novo modelo que ele é usado, né, para a gente fazer um diagnóstico nas organizações, um diagnóstico assistido, porque os colaboradores, alguns desses participam dessas entrevistas, e depois a gente atua com a organização no intuito de melhorar, né, a evolução da maturidade. Então, são 8 fundamentos, não vou entrar aqui em detalhes, né, específicos, né, que o modelo preconiza. Não é um modelo impositivo, é de referência, então a gente avalia se a empresa atende esses processos, mas como ela implementa esses processos é decisão da empresa. Então, a gente tem esse modelo, o nosso modelo se desdobra em alguns casos em modelos customizados ou com, vamos dizer assim, com uma face específica de tal e tal área. Então, temos o modelo para RH, saúde, inovação, ESG, saneamento, municípios também mais recentemente. Então, nós temos essa atuação que vai desde empresas privadas, governo, atuamos na BDI, na FINEP, NPI, vamos começar alguns ministérios, então é uma ação bastante ampla, temos capacitações, vários cursos, se quiserem entrar no site, depois a Patrícia vai compartilhar conosco, e eventos, tá? Nós vamos ter um evento muito interessante em outubro, né, sobre inteligência artificial, que nós já previamente convidamos vocês. Bom, já falei bastante, queria antes falar um pouco dos patrocinadores que viabilizam esse projeto. O principal é a Micropower, o patrocinador de fato nosso, e temos apoio educacional da FEComércio do Rio Grande do Sul, né, o SESC Senac, e os apoios institucionais dos nossos braços, vamos dizer assim, em alguns estados, o MS Competitivo, do Mato Grosso do Sul, a UBQ, que é a União Brasileira da Qualidade em Minas, e o Movimento Catarinense pela Excelência, que é o Excelência Santa Catarina. E, né, a ABQ, que é nosso parceiro, é a Academia Brasileira da Qualidade, então agradeço a todos aqui. Rapidinho, sobre o Daucha, meu nome é Ronald Daucha, sou engenheiro elétrico pela USP, da Politécnica, eu tenho MBAs em vários temas, administração, finanças, inovação, que é meu tema que eu me dediquei há mais de 35 anos, e passei quase 30 anos na Siemens, né, uma multinacional, mas aqui no Brasil desenvolvi vários
projetos em inovação, gestão e processo. Estou coordenando com muito orgulho e felicidade a FNQ desde 2019. Então, falando um pouco da FNQ, dos nossos processos, queria passar agora para a Carol. Então, a Carol é formada em administração, ela tem pós-graduação em gestão de projetos e gestão de pessoas. Ela possui mais de 15 anos de experiência nas iniciativas pública e privada em temas, né, que é o tema aqui de hoje, de governança, gestão de processos, projetos estratégicos e integridade organizacional. Ela é vice-presidente da ABPMP, se alguém não conhece, Association of Business Management Professionals, do capítulo Brasil, que é uma entidade internacional voltada à promoção e da gestão por processo, BPM, que todos conhecem. E assim, ela é certificada também pela CBPP. Ela é palestrante experiente e reconhecida, né, em temas complexos como riscos, inovação e governança, e atua, né, nesse nível, né, de forma prática, sistêmica e acessível. Então, a Carol é bastante, já tive a oportunidade de ver muito didática e prática, né, pragmática nas implementações. Hoje ela é coordenadora no Sebrae Nacional, onde ela implementou a estrutura de gestão de riscos e controles internos de todo o sistema Sebrae, tornando ele, né, o Sebrae, referência em padronização e governança, e lá coordenou diversos projetos. Ela tem uma trajetória marcada por grandes entregas institucionais, como a liderança da construção negocial do sistema do Exército Brasileiro, o C2 em combate, e do Siscomex exportação, e do redesenho da Bolsa Família, que todos conhecem, e do projeto Sebrae Consult, que é a famosa, né, é a plataforma do Sebrae, e outros também. Então, a gente vai iniciar o bate-papo agora. Obrigado, Carol. Pode ser? Vamos iniciar, então, o nosso bate-papo? Pode ser? Claro, vamos lá, tô ansiosa. Então, tá bom. Agradecendo de novo a participação dela. E aí, a pergunta que eu sempre começo, né, lendo, né, de novo, né, o currículo, né, o histórico de cada um, a pergunta que eu faço aos entrevistados, né, que tem essa atuação, conhecimento diferencial num tema, né, que normalmente é estratégico importante, como é que, né, você, Carol, chegou, convergiu para esse tema da governança, né? Então, me conta um pouco como é que você se apaixonou, foi sendo direcionada ativamente ou passivamente, no bom sentido, né? Né? Porque tem muita sincronicidade, aparece a oportunidade, mas você também opta por A e B. Como é que você chegou nessa temática que a gente sabe que é fundamental, não só pelo ESG, mas como um todo? É um tema que não tantas empresas hoje atuam, implementam e dominam. Então, eu queria entender um pouco de você. Por que estamos falando hoje aqui em função desse tema? Ô, Dalcha, obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o convite da FNQ, agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu quero dizer que eu chego muito feliz, porque eu adoro esse tema, adoro discutir sobre esse tema e tenho o intuito de poder contribuir um pouquinho com quem estiver assistindo aqui com a gente. Legal. Para eu explicar da onde que surgiu o tema governança, eu preciso explicar um pouquinho minha visão de mundo, que é bastante particular minha, né? Hum. Então, assim, eu entendo que as organizações influenciam sobremaneira a sociedade, né? Uhum. Então, as pessoas que estão dentro da organização, se elas estão felizes, se o trabalho que elas fazem tem coerência, tem coesão, elas sentem um senso de justiça, percebem a ética, elas naturalmente formam uma sociedade melhor, mais justa, um lugar melhor para os nossos filhos viverem, né? Uhum. Enfim. E a grande pergunta que eu me fazia era como que eu torno as organizações melhores, né? Se eu preciso Uhum. de organizações melhores para tornar a sociedade melhor, como que eu faço isso? E aí que Uhum. veio, ao meu conhecimento, essa temática de governança, né? Você vai ver ao longo do webinar, Dalcha, eu gostaria muito de criar uma linha de raciocínio lógico com todo mundo que Legal. está aqui, então eu vou evitar conceitos de livro, né? Vamos colocar um negócio na prática. Legal. Governança, né? Para explicar de onde que surgiu, por que que eu achei que governança era o tema. Governança, ao meu ver, é a orquestração de tudo para levar a organização do ponto A ao ponto B. O que é tudo, Carol? O que é esse tudo? Bom, eu preciso ter uma estratégia clara para onde eu vou, eu preciso ter processos e projetos que vão materializar essa ideia e que vão efetivamente executar a estratégia. Eu preciso de gente, e essa gente precisa estar adequadamente alocada nos processos e projetos.
eu preciso de uma tomada de decisão clara, com dados claros, com transparência, né? Eu preciso do accountability, que é uma palavra difícil para falar sobre responsabilização dos tomadores de decisão. Eu preciso gerenciar o risco, todo que tem ali, gerenciar a tecnologia e, por fim, e balizado por tudo, eu preciso da ética. Eu preciso fazer isso de forma ética. Então, entendendo que esses elementos são muitos elementos, eles são elementos complexos, mas que eles precisam ser coordenados, orquestrados de uma maneira coesa, que eu fui estudar. Eu comecei a minha carreira em gestão de processos, né? Mas eu vi que processos, ele é uma coisa no meio tático, né? Existe Uhum. algo entre processo e a orquestração de tudo. E esse algo é a governança e todos esses outros elementos que eu falei. Eu acho que é por aí. Foi assim que eu comecei a calcar minha carreira, né? Com essa minha visão de mundo particular. E eu quero melhorar as organizações e poder conversar com tanta gente assim faz com que a gente coloque uma pulguinha atrás da orelha, tanto da minha, né? Com as perguntas das pessoas, quanto espero que influencie as pessoas também. Já ficou bem claro agora o foco e como é que você. Eu gostei desse link, né? De trabalhar mais feliz, melhor, e com isso ter um reflexo para a sociedade. Acho que poucas pessoas fazem, né, essa correlação. Muito bacana. Eu peguei duas, três palavras que você falou agora: governança, projetos e processos, né? E eu sei de palestra, dos teus temas, que você fala muito da temática de inovação, quer dizer, esses três tópicos, governança, projeto e processo, né? Eles podem, devem, né, gerar inovação, mas com a base bem estruturada e sólida. Então, eu queria entender um pouco como é que esses três elementos que você acabou de enfatizar se relacionam para entregar a inovação, mas eu vou fazer uma pergunta antes, né? Parece uma pergunta estranha, né? O que que é inovação? Por que que eu pergunto? Porque eu atuei 35 anos no tema de inovação, mas no tema inovação de laboratório, de pesquisa em desenvolvimento, inovação de novos produtos e serviços. Imagino que você esteja falando de inovação nas organizações. Então, pergunta é essa. Primeiro, o que que é inovação para você, né? E como é que esses três elementos aí, né, geram uma inovação, vamos dizer assim, realmente sólida? Eu vou começar respondendo a sua pergunta do que é inovação, mas eu acho que ela vai ficar mais clara quando eu conseguir Ah, concatenar todos esses elementos, né? sabe, fica à A vontade. inovação organizacional é fazer é, melhor ou diferente alguma coisa para atingir o ponto B da organização, né? Então, se eu tenho que estabelecer uma estratégia para sair do ponto A ao ponto B, e hoje eu não consigo fazer isso com os elementos que eu tenho, eu preciso melhorar ou criar novos elementos, essa melhoria ou essa criação é o que hoje eu vou conceituar como inovação aqui dentro. Existem muitos conceitos, né, Daphne? A gente estava conversando sobre isso. Existe inovação de produto, inovação É, de posicionamento, inovação organizacional. Eu quero simplificar esse tema para ele ficar mais prático. Se a gente fica uhum, trazendo muito conceito, acaba pesando, né? com Então, vamos certeza. lá. Vou mostrar como é que a gente vai chegar na inovação institucional. Se a estratégia é o que direciona a nossa organização, e aqui eu não estou falando, gente, de estratégia, de planejamento estratégico, missão, visão, valores, Uhum, OKR, metodologia Foresight, propósito massivo transformador, não estou falando desse conjunto de metodologias que a gente escuta. Eu falo do direcionamento, para onde a minha organização quer ir no período de tempo. Isso pode ser feito no guardanapo, gente. É importante a gente ir simplificando essa governança. O que importa é o direcionamento e para onde vamos, tá? Uma vez que eu tenho clareza de para onde eu quero ir, e aqui esse onde eu quero ir pode ser organizacional, a minha empresa como um todo, mas pode ser a minha unidade, pode ser, uhum, enfim, né? A gente pode ir traçando linhas de controle ali onde tá a nossa, enfim, influência, o nosso poder, né, de uhum, atuação. Então, se eu tenho essa estratégia muito clara, essa estratégia, ela normalmente é materializada de 80 a 90% por processos. Então, é a nossa operação do dia a dia que efetivamente tira essa estratégia, que é um sonho, que é uma ideia, que é uma coisa que está no papel, tira ela do papel e efetivamente materializa. O que é esse processo? O processo, ele é a concatenação de várias atividades. Eles são as coisas que a gente faz no dia a dia, essas coisas precisam estar coesas, elas precisam fazer sentido, uhum, elas precisam estar conectadas e elas podem ser executadas por pessoas, né? É o uhum, mais normal,
podem ser executadas por máquinas, no caso de indústrias, por exemplo, né? E Aham. inteligência artificial hoje em dia, e por sistemas. Por que que eu falei esse conceito aqui? Porque muito sistema, pessoal, é um processo que alguém resolveu automatizar. E Uhum. quando a gente automatiza um processo mal desenhado, mal gerido, com pouca governança, é aí que temos as nossas idiosincrasias Com certeza. com os nossos sistemas, né? Acho que a gente escuta isso de reclamação, mas na verdade é que o processo por trás não foi exatamente bem desenhado. Se eu tenho a estratégia, eu sei que eu tenho esse conjunto de atividades concatenadas, eu sei que ela pode estar sendo executada por um sistema ou por gente. E tudo isso entrega um resultado, e esse resultado é cíclico, ou seja, ele se repete. Esse ciclo Uhum. de vida depende muito da natureza do trabalho. Então, construção de barco, o ciclo é de 5 anos, né? Uhum. As Uhum. nossas eleições, o ciclo é de 4 anos, mas a gente tem ciclos muito curtos, de segundos, né? Uhum. Atualização do seu saldo bancário. Essas atualizações acontecem quase que em tempo real, né? Então, é um processo que está ali sendo executado. Então, vamos pegar um caso, eu vou tentar materializar agora com casos lúdicos, e à medida que a gente avançar, eu vou trazer casos mais concretos aqui do nosso dia a dia. Legal, legal. Então, Netflix, né? A Netflix tem um processo de curadoria de filmes e séries. Então, todo dia ela olha aquilo ali e vê. Esse filme entra, esse filme sai. Ela faz essa curadoria de maneira cíclica. Então, ela tem um processo. Eles têm início, meio e fim e resultados mais únicos, tá? Eu estou trazendo um pouquinho de conceito, gente, para a gente poder fazer uma linha de raciocínio juntos. Se o projeto tem início, meio e fim e ele não é cíclico como processo, quando que eu uso o projeto? Porque esse é o primeiro grande erro da governança, confundir processo com projeto. Então, Uhum. o projeto, gente, eu vou contar uma coisa aqui que eu demorei a aprender, isso não se aprende em faculdade. Ele só é usado em 3 casos na organização. Não existe outra forma de usar projeto. Ou o projeto existe para melhorar um processo, ou um produto, ou alguma coisa assim, melhorar algo que existe na organização. Ou Uhum. esse projeto é para criar uma nova coisa que não existe, ou é para resolver uma crise. Ah, eu quero construir uma bicicleta mais rápida. Sou uma fábrica de bicicleta, eu quero construir uma bicicleta mais rápida para competir nas questões de mountain bike. É, eu já faço isso, então eu vou instaurar um projeto de melhoria dessa bicicleta e depois que eu melhorar essa bicicleta, ela vira um processo. Por quê? Eu vou ter que produzir essa bicicleta de forma cíclica em série, né? Uhum. O caso da Netflix, por exemplo. Netflix, ela era uma empresa que mandava DVDs para a galera via correio, né? Então alguém Uhum. fazia o pedido online e a Netflix enviava aquilo. E ela percebeu que ela ia morrer, né? Ia morrer nesse mundo de internet. A internet foi surgindo, foi ganhando força, ela percebeu que ia morrer, então ela instaurou um projeto de inovação do próprio modelo de negócio dela. Mas perceba, esse modelo de negócio ele sabia exatamente o que ele queria fazer. Ele queria inovar o modelo de negócio dele a partir da vocação dele, que era vender filmes para sobreviver na era da internet. Meu Uhum. projeto está claro, né? Como que eles Uhum. fizeram isso, né? Tem um processo criativo por trás, mas a organização do projeto estava clara. E aí, a partir do momento que eles criaram, né, esse streaming agora tem uma série de processos para poder gerenciar aquilo. E crises das mais diversos tipos, né, gente? Eu vou contar um caso aqui do Sebrae. Sebrae existe para atender pequeno negócio, né? Isso aí eu acho que todo mundo conhece. Às vezes não sabe muito bem como a gente atende pequeno negócio, mas sabe que a gente existe para isso, Claro. Uhum. né? E o nosso prédio estava caindo, gente. Caindo, literalmente. Literalmente, hein? Literalmente caindo. Houve uma crise aí, os nossos pilares estavam envergando. Então, não é nossa vocação cuidar de prédio. A gente não é uma construtora, nem uma incorporadora, nem nada disso. Nós atendemos pequenos negócios. Mas a gente tinha essa crise, então a gente criou um projeto de reforço da nossa estrutura para poder consertar o prédio e a gente poder trabalhar em segurança. Então, esses são os 3 casos, pessoais, que a gente usa projetos. E eu queria fazer uma observação aqui, Dalcha. É, pode dizer. Eu gosto muito de fazer paralelos, tá? Tem gente que gosta de gato, tem gente que gosta de cachorro. O que importa é que eles são animais domésticos de companhia, né? Uhum. Só que a gente não cuida de gato, de cachorro da mesma forma, não é? Então,
o gato, você tem a caixa de areia, você compra coisa para ele arranhar e você não leva ele para tomar banho toda semana, né? Porque ele se Quem lambe. corre com ele. Cachorro sai para correr, né? Como você falou, ele toma banho toda semana, ele come ração de cachorro. Então, assim, embora processos e projetos possam parecer a mesma coisa, eles não são, e eles ensejam cuidados diferentes. Então, enquanto processo, né, Dalcha? Enquanto o processo, por exemplo, é uma coisa que tem menos chance de surpresas, de erros, porque a gente já repete aquilo ali ciclicamente. Então, você tradicionalmente tem um pouco menos de controles ali estabelecidos. A gente mede muito a eficiência do projeto, do processo. Embora a gente meça a eficácia, a gente está muito focado na eficiência do processo. Uhum. A gente não precisa tanto trabalhar com gestão de mudanças, a gente não precisa ter o escopo tão bem claro, a gente precisa ter entrega clara ali. Então, você tem uma série de ferramentas de gestão de processo que são diferentes de projeto. Porque Uhum, uhum. projeto eu preciso desenhar o escopo, termo de abertura do projeto. Escopo claro. Aham. Mudei o escopo, preciso de quê? Avisar que houve a mudança. Precisa articular Uhum. com todos os stakeholders. O meu nível de controle é maior. Por quê? Porque eu tenho maior chance de erro. O meu recurso é mais escasso. Eu tenho menos tempo. E eu estou muito mais focada não na eficiência do projeto, mas normalmente eu estou mais focada na entrega, na eficácia do projeto. Então, você tem uma série de outros kits, tools de ferramenta, né, que eu preciso usar para poder sair do outro lado. Então, a pergunta, né? Recuperando a sua pergunta para a gente não ir perdendo o fio da meada, né, Dalcha? Como é que eu Tranquilo. uso isso para inovar? Ora, então vamos lá, vamos construir a nossa linha de raciocínio juntos. Se eu conheço onde eu quero chegar, eu conheço meu ponto B, eu conheço a minha operação, eu sei o que eu faço, né? Uhum. E como eu gerencio adequadamente o que eu faço, porque eu uso as ferramentas certas de gestão de processos, eu meço esse meu processo. Eu sei o que eu tenho que entregar, eu meço o meu processo. Eu vejo se esse processo vai entregar aquilo que o meu ponto B precisa. Se o meu Uhum. processo entregar o que o meu ponto B precisa, eu não preciso inovar. Concorda comigo? Tá É. tudo ok, né? Agora, se a minha Ah, operação, se meu processo não entrega o meu ponto B, eu preciso criar o quê? Projetos. para corrigir, para trazer de volta. Uhum. A trazer de volta, exatamente. Então, eu trago, puxo esse projeto de volta e aí sim eu melhoro ou mudo alguma coisa no meio do caminho para eu poder atingir o meu ponto B. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. O projeto vai ter recurso, vai ter prazo, a gente faz o É. melhor que a gente tem com o recurso que a gente tem, enfim, tem tudo isso, né? Então, a inovação organizacional ela vai acontecer nessa questão. A inovação, tradicionalmente, por default, ela é um projeto que a gente constrói para melhorar alguma coisa que existe, ou para criar uma coisa, ou para tirar a gente de uma crise, para a gente poder atingir o ponto B. E essa inovação não é caótica. O projeto de inovação é organizado, né, Dalcha? O projeto é organizado. Eu sei o Uhum. que eu quero fazer, eu quero inovar meu modelo de negócio para quê? Para sair de uma crise. O processo de criação, o como, é que ele tem essa questão da criatividade, essa questão das hipóteses, essa questão do exercício imaginativo. Mas para eu conseguir chegar nesse ponto, gente, eu preciso ter a governança, porque senão eu crio uma bicicleta com roda quadrada. Por quê? Porque eu quero inovar, inovar a qualquer custo, inovar sem saber onde eu quero chegar, inovar sem saber o que eu tenho, invento coisa. Aí eu saio tirando da minha cartola coisas que não atendem o que aquela organização Sim. precisa. O que é da Netflix, né? Então, Netflix inovar modelo de negócio. Ele não fez as entregas todas de uma vez, gente. Ele criou primeiro, nessa busca por inovar, ele criou um trem chamado Cinematch, que era um algoritmo que fazia recomendação. Aí ele fez essa primeira entrega. Depois ele fez uma segunda entrega, que foi o Watch Now. Depois ele fez uma terceira entrega, que foi o streaming. E aí depois ele evoluiu para uma produtora, tudo relacionado à vocação dele, tudo relacionado ao ponto B, mas isso tudo de maneira muito organizada, né? E no ambiente organizado, Tasha, eu falo isso um pouco mais para frente, que eu quero escutar a pergunta. Claro, claro. Você testa hipóteses, né? E a sua hipótese ela pode ser refutada ou confirmada, né? Eu Entendi. tenho essa margem de criação e de dar errado.
né? Mas ela é controlada. Você acabou de falar desses casos, né, da Netflix. Não sei se ela foi experimentando, mas ela foi, né, indo aos poucos. Então, como é que a governança contribui, vamos dizer assim, ou garante um ambiente seguro exatamente para você poder experimentar, né, e fazer mudanças, nem que sejam paulatinas, dentro das empresas? Porque quando você fala governança em processo, você imagina uma coisa muito controlada, mas você tem que, quer dizer, eu que sou de inovação também, muitas vezes você vai testando, né, se o cliente gostou da ideia, né, se faz em etapas, como você falou. Então, a governança, né, também uma boa governança permite você fazer esses experimentos sequenciais. É isso, pelo que eu entendi de você, né? Isso aqui eu ainda preciso traçar essa linha de raciocínio com o pessoal, mas eu vou adiantar. Tá. Se a minha tomada de decisão é transparente, então se eu tenho a estratégia, se os meus processos eu conheço, se eu tenho projetos que vão melhorar e me ajudar a levar para o ponto B, se eu tenho gente que sabe o que faz, se a minha tomada de decisão é baseada em dados, quando eu for inovar, eu vou puxar tudo isso. Então eu crio. Vou dar um exemplo que eu ia dar lá na frente. Vamos lá. Eu quero criar uma política pública, tá? Vou voltar ao métier do Sebrae. A gente apoia a criação de políticas públicas, né? E eu quero criar uma política pública de desoneração tributária. Uhum. Nossa, mas esse é seu ponto B? Esse é meu ponto B. Meu ponto B é fazer as pequenas empresas sobreviverem. E a gente descobriu, fazendo estudos e dados, que a maior motivo de mortalidade das pequenas empresas era a carga tributária, né? Então, eu tenho um dado importante aí. Eu olhei minha operação e vi, cara, do jeito que eu estou fazendo a minha operação, eu não vou conseguir promover essa desoneração tributária. Por quê? Porque eu sei a minha operação e eu medi isso. Uhum. Então, eu sei que eu preciso fazer, eu sei do meu ponto B, eu sei que eu preciso fazer a desoneração tributária por dados, eu sei que eu não consigo fazer, eu crio um projeto. Quando eu crio um projeto, eu preciso trazer gente, eu preciso ter um escopo claro que é o quê? Apoiar a criação de uma política pública de desoneração tributária. Como eu vou fazer isso? A gente ainda vai inventar, mas eu sei o meu escopo. E eu trago gente que sabe fazer. Então, Uhum. adianta trazer a Carol, que é especialista em governança? Não, Uhum. né? Eu preciso trazer quem? Alguém que entenda da legislação tributária, eu preciso trazer alguém que entenda de pequenos negócios, eu preciso trazer alguém que entenda de implantar efetivamente políticas públicas. Então, eu trago esses três perfis. Quando eu trago esses três perfis, aí eu faço esse projeto rodar da melhor maneira. Vamos dizer que eu crio uma política pública e ela causa um caos tributário. Isso foi um erro? Não. Isso foram hipóteses que eu fui colocando ao longo do meu processo. Eu tomei uma decisão baseada em dados, foi transparente e clara para todo mundo. Eu fiz buscando um resultado que é claro e transparente para todo mundo. Então, na verdade, a única coisa que aconteceu foi que eu refutei a minha hipótese. Isso não foi um erro. Tá. Você Isso foi uma apostou na hipótese que experimentação. estava bem fundamentada, mas tinha outros parâmetros, com certeza, atrás que não foram considerados, imagino. Exatamente. A partir desse aprendizado, eu posso voltar, reformular a minha hipótese e criar uma nova política pública sobre desoneração tributária. Então, assim, é importante entender isso. O que que é o erro? O erro, gente, sou eu criar uma roda quadrada quando eu não tenho estratégia clara, quando eu não tenho dados, quando a minha tomada de decisão, cara, eu inventei que a gente precisa de uma roda quadrada, isso não foi fundamentado em nada, eu não conheço o meu processo, isso é erro. Isso Uhum. é erro, isso é falta de governança. Agora, se eu estou num ambiente que eu conheço onde eu tenho que chegar, eu tenho dados para me embasar, eu tenho tudo isso orquestrado e ainda assim dá errado, isso é experimentação. E a gente aprendeu com isso e a gente volta e reformula a nossa hipótese. Eu vou trazer uma pergunta aqui do Gerson Pinto. O Gerson Pinto foi meu colega durante esses anos todos, né, na área de inovação no Brasil, implementando uma série aí de ajudar na implementação de fomentos, de centros, etc. Uma vez que eu tive com ele, né, fui colega dele, foi na FAPESP, num comitê de coordenação dos projetos PIT e PIP da FAPESP. E ele pergunta o seguinte, Carol, na sua opinião,
talvez até você falar mais para frente, mas estou antecipando aqui. Na sua opinião, quais são os indicadores mais importantes para medir a eficiência do processo de governança de uma organização? Se eu Ah, fosse antecipar você, eu diria assim, a FNQ, mas fecha parênteses, passo para você, porque nós temos o nosso modelo que mede exatamente a excelência da gestão como um todo, mas eu acho que a governança ela tem uma definição até específica mais ampla que eu passo para você essa pergunta. então vamos lá, vou construir um raciocínio e depois eu queria muito dar um exemplo prático, que eu fico às vezes vendo o pessoal olhando e fico assim, meu Deus, como é que eu aplico isso na prática, né? Isso, é. Então Uhum. vamos lá. Indicadores. Não são poucos, mas precisam ser bem utilizados. Então, vamos lá. Primeiro indicador, para eu medir eficiência. O meu processo, eu vou fazer eficiência barra eficácia, tá? Na resposta. Para quem não Uhum. sabe a diferença, eficiência mede o meio, eficácia mede o resultado. Bom, vamos lá. Tá. Então, Uhum. eficiência e eficácia. A primeira coisa que eu preciso medir é o quanto que a minha operação está entregando, né? Os resultados da minha operação estão entregando para atingir a estratégia. Então, a gente precisa saber a minha estratégia, que é um biscoito de chocolate recheado. O meu processo entrega a parte de cima e a parte de baixo do meu biscoito, mas ele não entrega o recheio. Então, eu preciso Uhum. medir esse resultado e compará-lo com a estratégia. Primeira coisa. Segunda Tá. coisa, onde eu não tenho recheio, eu preciso criar meus projetos. Nos meus projetos, eu vou medir se esse projeto está entregando recheio. Então, eu estou medindo ali a eficácia desse projeto. Depois, eu vou medir o desempenho das pessoas. Se eu imagino que para eu criar a parte de cima do biscoito do meu processo, eu preciso que cada uma das 5 pessoas da minha equipe, uma compre o material em um dia, o outro misture os ingredientes em outro dia. Eu preciso medir para ver se cada um está realmente levando um dia até se criar a parte de Uhum. cima e a parte de baixo do biscoito. E é assim que a gente faz a gestão dessas pessoas e, obviamente, observando sempre a alocação por competência. Se essa pessoa não está fazendo o topo, é por quê? Porque você tem uma especialista em compra que está misturando ingrediente. Então, você, enquanto governança, você tem que ser capaz de mover isso tudo, né? Bom, então eu medi o meu processo, eu medi o meu projeto, eu medi o desempenho de pessoas, avaliei se eles estão alocados por competência. Aí eu preciso sempre ter dados disponíveis para tomada de decisão. Não é bem um indicador, mas eles são dados importantes. Que dados são esses? Quanto que custa o meu processo? Quantos sistemas eu estou medindo, né? Eu estou utilizando naquilo ali? Quantos contratos eu fiz para fazer aquilo ali? Quais são os riscos daquele meu processo? Então, eu preciso ter dados que não são bem indicadores, mas que são muito importantes para a tomada de decisão da governança. Então, vamos lá. Eu medi isso. Eu medi também o tempo de desempenho de tecnologias, porque hoje em dia nosso mundo é de tecnologia, isso faz parte hoje em dia da governança, né? E eu tenho controles que eu criei a partir de riscos que também muitas vezes geram indicadores. Então, quando eu mapeei meu risco ali atrás e eu estabeleci controles para garantir a imagem, o financeiro, o marketing, a segurança jurídica, etc., da minha instituição, eu também criei indicadores, Uhum. controles e indicadores para esses processos que devem ser observados. Por quê? Porque, em tese, os controles que eu estou endereçando são os controles mais importantes e eu preciso medir para ver se eles estão sendo implantados. Então, isso também é uma outra coisa que a gente precisa ver na nossa governança. Então, quando eu meço minimamente isso, eu tenho uma boa governança. Ah, Carol, mas indicador financeiro, indicador, isso também é importante? Isso também é importante, mas normalmente eles também são respondidos pelos resultados de processos, projetos e pessoas, né? Então, Entendi. normalmente, esses indicadores eles já medem isso tudo. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já deu um exemplo da Netflix, agora se deu um exemplo aí da desoneração, mas assim, falando de governança do Sebrae, né? Então, minha pergunta é um exemplo concreto, realmente, onde, né, essa governança levando inovação foi implementada por você, ou
pode ser até por um grupo liderado por você, mas acho que legal se tangibilizar, né, em cima da cadeira onde você está sentada, se me permitir dizer assim. O Sebrae, eu preciso dar uma contextualizada, tem a missão de ajudar o pequeno negócio, entenda público-alvo, tá? Pode ser alguém que queira Tá. se formalizar também, criar uma empresa, enfim. Mas, no geral, vamos chamar de pequeno negócio. O Sebrae ajuda esse pequeno negócio a sobreviver e melhorar seu desempenho no mercado. Uma das formas pelas quais a gente faz isso, tá? Uma das formas, mas é uma forma bastante relevante, é dar consultorias em gestão, inovação e tecnologia. Uhum. Então, a gente dá isso. E tem um outro elemento também, que é o Sebrae hoje, ele segue o rito da compra pública, né? Para quem não sabe, é licitação, compra direta, inexigibilidade, enfim, esse rito da compra pública. Uhum. Então, a gente precisa atender um pouco o pequeno negócio que tem pouco recurso e urgência, né? Porque ele, enfim, tem. E o Sebrae não consegue atender hoje as 21 milhões de empresas, porque são muitas pequenas empresas no Brasil. Então, o que que a gente faz para aumentar a nossa capilaridade? A gente contrata fornecedores para prestar essas consultorias, tá? Só que esses fornecedores precisam ser contratados por essa forma de compra pública. E muitas vezes, contratar esse fornecedor leva 3 meses, 4 meses. Imagina, o pequeno negócio já faliu. A gente mediu a nossa operação e a gente viu que, cara, eu não consigo atender os 21 milhões de empresas. Eu não consigo contratar com agilidade, né? Então, a gente criou o quê? Um projeto, né? Eu Uhum. tenho um ponto B, eu medi o meu processo, criei um projeto para melhorar. Bom, criei um projeto que se chama Sebrae Consult, tá? A ideia dele é aumentar a agilidade desse atendimento para o pequeno negócio, né? Dar essa consultoria para o pequeno negócio e ainda assim mantendo toda a nossa segurança jurídica de compra pública, etc, etc, etc. E aí a gente criou o que eu chamo de beta. O beta, gente, não é porque é um projeto pequeno, é que ele é um projeto de teste de hipóteses. Então eu criei 3 hipóteses para o meu projeto. A primeira hipótese foi de que o pequeno negócio não quer ir até o balcão Sebrae. Ele não quer ir. Ele não quer chegar lá e ter que se deslocar para algum lugar. A segunda hipótese é de que o cliente não sabe descrever a necessidade dele. Ele tem uma dor, mas ele não consegue descrever isso adequadamente para o mercado entender como ajudá-lo. E a terceira hipótese que eu tenho é que ele precisa de ajuda financeira para contratar consultoria. Ele não tem Uhum. lastro financeiro. Então, eu tenho 3 hipóteses. Para cada uma dessas hipóteses, eu criei uma forma de gerir. Gente, eu e mais 50 pessoas, tá? Eu lidero esse projeto é um projeto grande, com muita gente, então estou falando em nome do grupo. Então, a gente criou um marketplace. Mas ele não é só um marketplace, porque eu preciso gerir fornecedor. Então, eu criei toda uma parte de gestão de fornecedor, credenciamento para inexigibilidade de licitação. Então, agora eu faço essa contratação do fornecedor mais rápida, que era aquele problema dos 3 meses, né? Eu criei um marketplace para o cliente não ter que ir até o balcão. E o Sebrae ainda subsidia financeiramente parte dessas contratações. A partir das contribuições públicas que a gente recebe, a gente repassa uma parte dessa contribuição pública para o pequeno negócio, subsidiando esse pagamento. Com essas 3 hipóteses, a gente coloca o beta no ar. E aqui eu falo uma reflexão aqui, né? Eu sei a minha estratégia, eu medi minha operação, eu tomo todas as minhas decisões baseadas em dados. Então, a Carol tomou a decisão do marketplace, por quê? Porque aquele marketplace fazia sentido na era digital, fazia sentido para o cara não ter que ir até o balcão, fazia sentido. Então, a minha decisão ela foi baseada em dados e foi transparente. Se alguma dessas minhas hipóteses for refutada, isso é um erro? Não, a gente já descobriu, né? Ela foi Uhum. baseada em dados. E aí, no final das contas, já que a gente tem essa enorme inovação, nossa expectativa é que a gente consiga, no final das contas, criar o maior marketplace complexo do Brasil. Me deu oportunidade para fazer uma inovação importante para principalmente instituições que recebem dinheiro público, que têm mais dificuldade de inovar e com muita gestão de risco, tá? Então, trazendo os elementos da governança, eu queria fazer que eu acho muito importante falar, eu queria só um parênteses para tentar Claro, materializar, tangibilizar uma coisa importante, tá? ele, claro. Carol,
eu não consigo imaginar isso que você está falando dentro da minha organização. A minha organização, o fluxo contábil não fecha com financeiro, cargos não se conversa com competência, com capacitação. Esse tema está muito longe. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é igual o psicólogo quando diz que você tem que nomear suas emoções, né? Você precisa Uhum, nomear adequadamente os elementos organizacionais, tá? Então, é preciso, pessoal, entender o que é o seu processo. Como é que eu entendo o que é o meu processo? Dando nome de departamento? Não. É uhum, olhando a entrega que é feita. Então, eu olho a entrega. Ah, o que que a minha empresa faz? Ela faz, no caso do Sebrae, política pública e articulação. Ora, então, meu processo é gestão do ambiente de negócio. O Sebrae também entrega soluções. Se eu tenho gestão de soluções, eu entrego capacitação, eu entrego consultoria, eu entrego tudo isso, eu tenho um processo chamado gestão de soluções. Quando eu traço essa linha de controle, pessoal, eu começo a conseguir ter clareza da minha entrega, ter nome do meu processo e as unidades começam a conseguir se identificar ali dentro. Quando as unidades se identificam, elas começam a fazer, ora, para eu fazer solução, então eu preciso. O pessoal lá do relacionamento do balcão me diz o problema. Então ele chega até o problema. O pessoal de soluções diz como a gente vai disponibilizar. O especialista no assunto cria a consultoria. E o atendimento com o cliente disponibiliza essa solução. Eu tracei muito claramente o papel das unidades ali dentro. Com uhum, a entrega clara, com o papel da unidade claro, eu consigo colocar indicador de desempenho para ver se o que eu estou entregando entrega o que o cliente quer. E é, aí, se não estiver entregando, eu crio o meu projeto. Importantes elementos sobre governança, tá? Eu tenho a minha estratégia, o meu ponto B, processo, projeto, e aí faço o meu tomador de decisão. Meu tomador de decisão, gente, precisa, o seu chefe precisa explicar por que ele toma a decisão que ele toma. claro. Isso precisa ser transparente e claro e precisa estar coeso e fazer sentido, tá? Uhum, Essa tomada de decisão transparente diz respeito a isso. E o accountability diz respeito a isso também, porque se ele toma uma decisão ruim, esse uhum, accountability vai demonstrar isso, né? E aí eu faço gestão de riscos o tempo inteiro, que é o que eu faço nesse projeto do Sebrae Consult. Gestão de riscos o tempo inteiro, tá? Para ter certeza de que eu estou minimamente controlando as coisas que estão ao meu alcance e que valem a pena ser controladas, né? E tá. tudo isso de forma ética, Dalcha. O Luciano Barbosa ele fez uma pergunta que eu até remeti para um outro webinar que nós tivemos com a Kira sobre gestão de risco, né? Mas eu falei assim, né, não é o escopo hoje, mas eu passo rapidinho para você. Ele fala assim, desculpa se eu entrei atrasado, se já foi feito, mas que ferramenta seria ideal para fazer a gestão de risco? Não sei se você tem que, né, desenvolver muito antes de chegar a essa resposta, ou se você consegue, se você conseguir mais ou menos comprimir, é legal. Se não, eu já pus o link aí no site, até que ele disparou sem querer, sobre o webinar. Fica a teu critério aí. Mas você falou tanto de gestão de risco, acho que com certeza não só ele, mas outros ficaram curiosos também. Como é que a gente acompanha, né, se a gestão de risco é bem feita, né? Tá, gestão de riscos, ela é assim, vou só contar em um minuto. Você sabe que o maior erro quando a gente cria um sistema é não saber direito o processo. Então, a gente implantou gestão de riscos no sistema Sebrae inteiro sem sistema. Sabe como é que a gente criou? A primeira tentativa foi, por quê? Porque eu precisava testar todas as minhas hipóteses, Dalcha. Eu precisava Uhum. testar que a minha metodologia estava certa, eu precisava testar que os meus riscos estavam fazendo sentido, eu precisava testar que o pessoal lá sabia fazer a gestão de riscos da maneira como a gente queria, antes de eu criar um sistema. Porque depois que eu crio Entendi. um sistema, uma ferramenta, isso me engessa. Com Isso me certeza. Difícil. engessa antes de eu saber que aquele meu processo está maduro. Então, respondendo o colega, a gente precisa, obviamente, ter um método, né? Criar um método de fazer isso. Você precisa identificar o seu risco, você precisa medir a probabilidade, e o impacto desse Isso. risco, e você Uhum. precisa, endereçar controles de maneira muito geral, é isso. E você vai acompanhando isso. Sabe como é que a gente fez no Sebrae, no primeiro momento, antes de comprar a ferramenta? A gente criou para cada uma das 27 UFs.
tá? Então, imagina, essa é uma governança complexa. Por quê? Porque elas têm, essas UFs todas, elas têm autonomia de gestão, tá? Então, a gente Uhum, criou uma norma bastante clara, tá? uhum. Construída em conjunto, assim ele se sente pertencente, isso facilita a governança, tá? A gente criou um grande base de dados em Excel, uma por cada UF, e essa base de dados é lida por um BI, e eu consigo, dessa forma, gerenciar os riscos do sistema Sebrae em tempo real. Riscos financeiros, riscos Legal. legais, riscos de operação, enfim. Então, pense um pouco sobre isso. Antes de uma ferramenta, é mais importante estruturar o processo e a governança. Quero que você contextualize o tema da inteligência artificial, que está em tudo que é lugar, todas as perguntas, né? Em todos esses processos que você comentou, projetos, como é que entra esse, vamos dizer assim, essa tecnologia, se eu puder chamar assim, nova, em tudo que você cuida hoje? Eu queria te passar essa pergunta aí, com certeza não é nem que você vai saber responder, você já deve estar utilizando, mas passo para você. Uma coisa que a gente tem tentado muito é usar de forma comedida a inteligência artificial hoje para substituir trabalhos operacionais, tá? Então, olha só, onde é que eu uso a minha inteligência artificial? Ou em processos que tenham questões repetitivas de cara crachá, tá? Ou nesse meu projeto, por exemplo, do Sebrae Consult, a gente está usando a inteligência artificial para analisar a documentação desses fornecedores credenciados. Carol, eu posso usar a inteligência artificial para fazer inteligência mesmo? Podemos. A gente tinha chegado a estudar a inteligência artificial, inclusive, para criticar se o atestado de capacidade técnica fazia sentido. Né? Entendi. Imagina, isso é uma análise, uma questão. Usar a inteligência artificial para ajudar o pequeno negócio a fazer o diagnóstico do que ele precisa, né? Uhum, E a gente pode endereçar a inteligência artificial nesses níveis, mas, sinceramente, eu acho que as nossas organizações hoje pecam tanto em governança, tanto em gestão. Eu gastaria mais tempo estruturando a minha organização com o que é processo, o que é projeto, onde eu quero chegar, colocar as pessoas certas, e eu usaria neste momento a inteligência artificial apenas para tarefas operacionais, para liberar as pessoas, para elas uhum. poderem pensar essa governança. E aí a pergunta é, se eu, né, eu achei super interessante, me interessei, a minha organização, né, ainda não está, vamos dizer assim, vamos dizer, estruturada em, como você falou, processos e projetos, né? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Vou falar como gestor, até como CEO da empresa, o que que eu faço para dizer, quero ter esses conceitos bem claros, vamos dizer assim, disseminados, e como é que eu implanto isso? Não sei, então, existe um escritório de governança para fazer a analogia com outros escritórios? Então, essa acho que deve ser uma pergunta que muitos se fazem aqui que estão assistindo. Olha, é preciso sim trazer. A primeira coisa que eu te responderia é: você precisa trazer um especialista em governança, tá? Mas a gente pode se tornar especialista em governança a partir desses entendimentos, dessa linha de raciocínio, né? Uhum, Primeira coisa que a gente precisa fazer, Dalcha, na minha concepção para o negócio sair mesmo, desenhar a cadeia de valor, é identificar os processos da minha organização, porque a partir da identificação desses processos, da maneira como eu já tinha explicado antes, e desse contorno, né, importante, é que eu consigo comparar se eu atinjo o meu ponto B, e esse ponto B precisa estar claro, né? E se eu preciso instaurar projetos, e é a partir daí que eu aloco gente e descrevo cargo por competência, tá? Então, eu certamente começaria nessa estrutura intermediária, questionaria a minha estratégia para ver se essa estratégia de fato é saudável para a organização, se ela está clara, se ela é ética, se ela é o que é melhor para a sociedade, enfim, tem todo um conceito de ética na governança aí que é importante, tá? Se eu faço uma governança, pessoal, que não leva a instituição a entregar o melhor para a sociedade, não é uma governança, é uma desgovernança, que a governança passa pelo conceito da ética, tá? Então, questionar esse ponto B é importante, fazer essa cadeia de valor, dar nomes certos para as coisas, tá? Mas eu queria dizer uma outra coisa que é engraçada. Vou compartilhar aqui uma coisa que eu batizei de. Tem algumas coisas que eu vou batizando os nomes, tá? Para grudar na cabeça das pessoas. Então, olha só, se eu dei nome para tudo, tá? Adequadamente, eu consigo endereçar a governança, tá? Do jeitinho que eu coloquei.
a gente precisa construir em conjunto também, tá? Então, hoje, os silos funcionais, que é o que a gente chama de estrutura matricial fraca, elas são muito fortes, muito empoderadas, mais empoderadas do que processos e projetos. Silos funcionais se chama. Isso, Legal. as unidades, os Não, departamentos, né? mas o silo tem uma conotação até mais pejorativa no bom sentido, né? Aham. Que não Mas é isso. conversa, que são, Eles não né? conversam, é cada um olhando o seu. Então, o processo que perpassa essas várias unidades, ou esses vários silos, ele precisa estar claramente identificado, cada um precisa estar com o seu papel claramente identificado, com a sua entrega claramente medida para saber se você está fazendo a entrega final adequada. E tudo isso orquestrado, pessoal, precisa ser construído em conjunto. Hoje o Consult mexe no queijo de 216 gerências. 216 gerências. Eu Nossa, trago todo mundo para construir. Carol, isso é demorado? Não, é mais demorado ser sabotado. Então, olha só. pode. Você precisa construir um Judas, tá? Você cria a ideia e você traz todo mundo para criticar e construir. Uma vez criticado e construído, você deixa o teste aberto para todo mundo ficar testando. E aí, gente, você sai com consenso e coesão e você consegue endereçar seus projetos. E a última coisa que eu queria dizer, gente, é a técnica do constrangimento. Esse é o nome Agora mesmo fiquei que eu dou. curioso. Técnica do constrangimento é o seguinte: ora, se você sabe o que você faz, você sabe onde você tem que chegar, você mede, né? E ainda assim o tomador de decisão decide por um outro caminho, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa formalizar esses dados e essa técnica. Se isso tudo é construído por um conjunto de pessoas e esse conjunto de pessoas compra a ideia, se eu tenho dados materiais e eu formalizo isso, e o tomador de decisão toma uma decisão contrária, ele vai se sentir constrangido. Com Então, a certeza. gente precisa trazer luz a isso. Essa é minha chamada para vocês, pessoal. Traga luz sobre a técnica, traga luz sobre dados, porque dificilmente um tomador de decisão vai tomar decisão quando isso tudo tiver posto à mesa. E é um risco grande para ele, né? Quer dizer, de alguma forma ele vai ser exposto, né, se isso aparecer, né, ficar claro que ele, né, ele não aprovou né, um projeto, até um processo, né, de sucesso que ia trazer melhorias, inovação, né? Então, assim, acho que essa técnica de constrangimento é interessante. E ao contrário, né? Se essa pessoa ela for líder desse grupo todo que, né, que você falou, todos foram consultados, tem validação, tem dados embasando, né? Ele sendo quem vai no final, não vou dizer que é ele, se ele souber fazer ou se ele respeitar, ele vai nominar todos que participaram, mas de alguma forma é ele que vai aparecer lá. Então, tem um ganho, né? Pelo contrário, se ele né, absorver, se ele comprar a ideia, para ele é fantástico como gestor, porque aí ele também Ótimo. assim, aparece mais. Infelizmente, a gente fala assim, mas numa organização as pessoas querem aparecer, certo? Não tem jeito. Mas pelo menos ele vai aparecer com bastante embasamento técnico. Exatamente, não tem jeito. Legal. E aí eu queria fazer uma penúltima pergunta. Aliás, a última eu quero depois deixar um espaço aberto, mas quando eu te apresentei, a gente falou um pouco, né, da tua liderança no Sebrae, acho que bastou esses exemplos agora para você ver já, né, o pessoal já entender, né, vamos dizer assim, o papel importante que você tem, por exemplo, na liderança de projetos, de processo também. Mas a gente falou da BPMP. Então eu queria que você falasse um pouco, né, porque ela é internacional, né? Como é que você chegou lá, de que forma? Hoje você, né, acho que é vice-presidente ou presidente da BPMP. Como é que você chegou lá e o que que ela é, né? Acho que também é importante, né, para de repente alguém ter até interesse de começar a seguir alguma coisa assim. Seria legal você falar um pouco dela. Por favor. Ótimo, agradeço o espaço. Eu sou vice-presidente, a nossa presidente é a Viviane Érica. A associação, ela já é uma associação bastante antiga e ela tem tentado disseminar a disciplina de BPM, que é Business Process Management ou gestão de processos de negócio, né? E a gente tem tentado disseminar isso como? Com eventos, contando sobre essa história, disseminando conhecimento, com o SEBOC, que é um corpo de conhecimento comum, vou fazer uma comparação aqui mais materializável, é o PMBOK, né, que todo mundo conhece de gestão de projetos. O SEBOC é o PMBOK de processos, então ele é um corpo de conhecimento comum, ele não é uma metodologia, mas ele traz
é todo o conhecimento que foi adquirido internacionalmente sobre como fazer uma boa gestão de processos ou gestão por processos, né? Que tem as diferenças aí conceituais. Então, e a gente aplica uma certificação que a pessoa demonstrando competência, experiência naquilo e os conceitos desse CBOC, ele é certificado. Eu trabalho com gestão de processos desde 2012. Então, desde 2012, eu dou aula sobre o tema, já fiz muitos projetos sobre o tema, e aí calhou que justamente neste momento houve uma revolução dentro da BPMP para a gente fazer uma inovação. A gente tinha um Ah, ponto B que a gente não estava conseguindo atingir, então criamos um legal. projeto de retomada, né, da associação. A gente quer repaginar a associação, trazer muita inovação em processos, trazer o tema de governança muito forte, porque processos não existem por si só, né? E Uhum. aí, então, foi quando houve o convite para compor o board, justamente por essa visão de inovação, governança e essa repaginada, né? Então, eu queria te agradecer enormemente. Acho que uma grande diferença sua, que entre todos foram interessantes até hoje, não posso dizer que não, mas assim foi a tua didática, né? Você trouxe uma linha, uma lógica, né? Definições e a partir daí todos, puxa, agora eu quero estudar mais esse tema, governança, processos, né? Então acho que foi super legal. Mas eu não quero parar por aqui. Quero crer que talvez eu não tenha feito todas as perguntas que, vamos dizer assim, você merecia ou quisesse falar, então eu te deixo o espaço aberto para você, né, comentar ou complementar com o que você quiser, por favor. Olha, acho que pelo andar da carruagem, respeitando o tempo de todo mundo, eu não vou me estender, né? Queria agradecer de novo a FNQ, agradecer todo mundo que ficou com a gente. Esse tema, ele é muito recheado de muitas coisas, mas eu queria deixar um recado importante, tá? Ele é trabalhoso, mas ele não é complexo, pessoal. Então, olha só. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que esses conceitos mais etéreos, eles são complexos e fogem da nossa realidade. Isso não é verdade, né? Então, é totalmente possível identificar processo na sua organização, não é? A gente já viu técnica. É. Uhum. Totalmente possível ver se a sua estratégia está fazendo sentido e se ela está clara para você. É totalmente Uhum. possível. É totalmente possível estruturar projetos para os gaps que eu tenho, para as lacunas que eu tenho, né? É totalmente possível a gente desenhar a competência que eu preciso a partir da leitura da minha entrega. Então, eu desenho a competência que eu preciso baseado na entrega que o meu processo e o meu projeto precisam fazer. Eu preciso preencher milhões de formulários de cargos? Não. Eu preciso fazer a metodologia de planejamento estratégico mais complexa? Não. Não, Então, percebam, a gente não precisa tanto das ferramentas, a gente precisa mais da linha de raciocínio e a gente precisa colocar a mão na massa. Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é identificar processo, estabelecer claramente papéis e responsabilidades e ver se a sua entrega atinge a sua estratégia. Você precisa ver se as pessoas conseguem fazer isso, se elas conseguem fazer essa entrega. Você precisa ter dados para ter certeza que a sua entrega está fazendo sentido. O seu gestor ou você precisa justificar por que você está tomando essa decisão, né? uhum. Isso tudo precisa ser ético e você precisa estar sempre olhando riscos, porque risco é um negócio importante. E, obviamente, tudo isso conversando com tecnologias. Então, assim, gente, é totalmente possível fazer. Não, Não é complexo, é um pouco trabalhoso. não gostei, né? Complexo, é trabalhoso. Gostei que você trouxe duas, três vezes a temática ética, que acho que isso é fundamental, né? Muitas pessoas acham que sempre tem alguma coisa errada, não tem, né? E eu queria acabar aqui passando uma frase para você. Mas você se lembra da tua primeira frase no início que você falou? O que tem que ser para que a gente influencie a sociedade? A gente tem que ser Lembro. feliz, né? Tem que ser alegre, não é isso que você falou? Né, Carol? Super, super obrigado aí. Obrigada, pessoal. Estou à disposição. Quem quiser me achar também tem no LinkedIn, né? Uhum. Carolina.beraldi. Então, quiser trocar ideias, eu adoro trocar ideias, gente. Pode me Legal. procurar. Queria então terminar agradecendo ao patrocínio da Micropower, né, que tem nos apoiado, o apoio educacional da FEComércio, Rio Grande do Sul, e dos nossos braços parceiros MS Competitivo, a UBQ
e o Excelência Santa Catarina. Um abraço a todos, boa semana ainda e tchau, tchau. Até mais. Até, tchau, tchau.